Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 280 do nosso ano e do nosso estudo, do Antigo e do Novo Testamento. Aqueles que acompanham apenas o Novo Testamento, hoje é o 7º dia. Com a graça de Deus, hoje nós vamos encerrar o Evangelho de São Marcos, capítulos 14, 15 e 16. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje capítulos 14, 15 e 16. Na época de Jesus, até nos dias de hoje, muitas pessoas questionam assim. Vamos voltar para a época de Jesus. Será que realmente Jesus é o Salvador? O que mudou depois da vinda dele? Continuamos tendo fome, injustiça, problemas, sofrimento. O que mudou? O que ele fez de fato? Parece que não tem nada de diferente. Na época de Jesus, seguramente, muitos pensavam que o Filho de Deus, o Salvador, viria em uma carruagem, pegaria em armas e venceria o imperador romano, resolveria todos os problemas da terra, que aqui na terra fosse como uma colônia de férias, um local de tranquilidade, de paz perfeita. Então é isso que esperavam, que de repente viesse o Filho de Deus e resolveria todos os problemas. E aí 30 anos depois da morte de Jesus, da ressurreição, continuava tendo guerra, continuava tendo brigas. O templo de Jerusalém, no ano 70, ele foi destruído. E o Evangelho ele foi escrito em um período que estava muito próximo da destruição do templo. Então muitos começaram a questionar, será que realmente ele é o Salvador? Que tipo de Salvador que ele é? O templo vai ser destruído, nosso país o nosso povo vai ser invadido. Então muitas pessoas começaram a questionar. Não mudou nada? E aí tem um detalhe, o padre usou esse termo algumas vezes, o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Normalmente as pessoas pensam assim, deveria se anunciar quem é Jesus. É como se Jesus saísse dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, acredite em mim. Muitas vezes nós pensamos que os apóstolos deveriam dizer, olha, Jesus é o Filho de Deus, acredite nele, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Mas quando alguém dizia, primeiro o demônio, eu sei quem você é o Filho de Deus. O que Jesus fala? Não diga nada a ninguém. Quando o Pai disse, lá na transfiguração, esse é o meu Filho amado, Jesus disse para os apóstolos, não diga nada a ninguém. Quando uma pessoa é curada, Jesus diz, não diga nada a ninguém. Aqui parece que tem uma contradição. A mensagem deveria ser propagada, difundida, e de repente Jesus pede para ela ser guardada. Por que existe, esse é o termo teológico, o termo correto, por que existe esse segredo messiânico? Por que ele deveria ser escondido? O padre disse no primeiro dia, principalmente por 2 motivos. Jesus estava vivo e presente, cada um deveria fazer a sua experiência, o seu encontro pessoal com ele. Outro, Jesus não tinha se revelado totalmente ainda como Filho de Deus. Ele se revelaria totalmente, as pessoas perceberiam quem ele era de fato, plenamente como Filho de Deus na cruz e depois na ressurreição. Então não era a época ainda o momento do anúncio, era a época da vivência, do encontro com ele e aos poucos da compreensão. Então nós temos aqui nesse Evangelho, São Marcos, Jesus dizendo, guarde, não é o momento ainda. Por quê? Porque ele não tinha se revelado ainda totalmente. Então, para resolver esse problema, esses 2 problemas, primeiro, quem é Jesus? Ele veio? Ele existe? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Por que ele não resolve os problemas do mundo? Por que ele não acaba com as guerras? Por que ele não enfrenta o imperador romano, Nero, e acaba com esse imperador? Por que, se ele é o Filho de Deus, por que ele não resolve? Se ele é o Filho de Deus, por que ele não veio em uma carruagem toda rica e toda extraordinária? Por quê? Se ele não é o Filho de Deus? Não, ele é o Filho de Deus, mas ele é um Filho de Deus
diferente. Ele é o Filho de Deus? É, mas ele é um Filho de Deus diferente. Padre, rezo, medito, escrevo, faço as minhas anotações. Eu espero que muitas pessoas nos acompanham de manhã. Tem gente que acorda de manhãzinha, já liga a TV, já acorda e nos acompanha pela TV. Outros acompanham pelo YouTube. Eu peço do fundo do meu coração, peço a Deus que nós possamos compreender e fazer a experiência do Evangelho. Primeiro evangelho escrito, o Evangelho de São Marcos, que vai mostrar que Jesus é o Salvador, mas diferente do Salvador que as pessoas imaginavam, queriam e sonhavam para aquele período. Ele é um Salvador, um Cristo, um Filho de Deus mais diferente, que veio para sofrer, que veio para nos salvar do pecado. E como que isso fica claro? Isso fica claro através da sua ressurreição. Nós temos aqui os últimos capítulos. O padre disse ontem que 3 pontos eu gostaria de meditar principalmente com vocês. Primeiro, sobre a unção de Betânia, e depois sobre São Pedro, e aí depois, por fim, nós vamos falar sobre uma outra pessoa que desvenda esse segredo messiânico, agora da multidão, alguém que é estrangeiro, que vai dizer quem é Jesus. Então vamos focar nesses 3 pontos. O primeiro deles, esse daqui é belíssimo, é belíssimo. Eu vou me ajeitar aqui na cadeira porque é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Nós temos a unção de Betânia. Nós estamos aqui na casa de Lázaro, capítulo 14. Eu peço que vocês tentem imaginar esta cena. O padre vai dizendo, poderia ler aqui na Bíblia, poderia ler as minhas anotações, mostro aqui rapidamente para vocês. Veja, o padre sempre faz anotações aqui, sempre várias, mas eu gostaria que vocês imaginassem essa cena. De repente nós temos aqui um jantar em Betânia. Onde que é Betânia? Betânia é um local próximo de Jerusalém, alguns quilômetros, onde ficavam os leprosos. Em Jerusalém, uma cidade de tradição judaica com vários ritos, não se ficava alguém que tinha lepra. Alguém que estava enfermo. Por quê? Porque aquilo era contagioso. Então colocava para fora dos muros. Então, aos poucos, para fora dos muros foi se formando uma cidade. O nome dessa cidade é Betânia. Então, Betânia era um local de pessoas excluídas, pessoas sofredoras, pessoas com dificuldade. E é lá que Jesus gostava de ficar. Possivelmente, a Assunção aconteceu na segunda-feira, depois da entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entra. Está tomando refeição. Está em um momento de grande partilha com amigos, pessoas próximas. De repente entra uma mulher. E aquela mulher, ela tem um vaso na mão. Esse vaso é de alabastro. E esse nardo é puro. O termo em grego é pistikos. O que significa pistikos? Pistikos é o mesmo termo que se usa para fé. Então é algo raríssimo, algo puro, do jeito que Jesus era puro. A mulher... Olha, nós estamos em Betânia, um lugar pobre, um lugar de pessoas com leprosos, um local de pessoas que tinham grandes dificuldades. Ela entra na casa, ela pega aquele vaso, ela quebra o vaso e ela derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. E aí depois Jesus, ele responde a Judas. Judas, ele disse assim, olha, por que este perfume não foi dado aos pobres? Jesus diz, pobres sempre tereis entre vós. Agora o Salvador estava ali, era hora de festejar. E aí ele disse que tudo aquilo que aquela mulher fez jamais seria esquecido. Vamos ver alguns detalhes. Aqui nós temos um texto belíssimo. Por quê? O que significa aquela mulher? Ela traz um vaso de alabastro, um perfume, um nardo puro. Ela quebra aquele vaso. Por que ela quebra? Porque ela não queria que se guardasse nada. Ela não queria dar nem um pouco, nem muito. Ela queria dar tudo para Jesus. Então ela quebra para quê? Porque não deveria se guardar nada. O amor, ele não conhece o pouco nem o muito. O amor, ele só conhece o tudo. Era para ser derramado tudo na cabeça de Jesus. Ela quebra aquele vaso e ela derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Quem que era ungido na cabeça? O rei e o sacerdote. Sem dizer uma palavra. Ela não disse que ele era o Filho de Deus, mas ela chegou muito perto. Ela unge Jesus na cabeça dizendo que Jesus é rei, dizendo que Jesus é sacerdote, dizendo que Jesus é uma pessoa especial. E aí Jesus diz, em todos os lugares que for pregado o Evangelho, o testemunho dessa mulher vai ser dito. Em todos os lugares que for pregado o Evangelho, vai ser lembrado do que ela fez. Porque ela antecipou a minha sepultura. E aqui nós podemos imaginar assim, não só antecipou a sepultura, como antecipou a morte de Jesus. Eu sempre pensei assim, Deus, ele não se deixa vencer em generosidade.
Essa mulher ela fez um gesto grandiosíssimo. 300 denários valia esse perfume. Aqui daria para pagar o salário de um funcionário por 300 dias. Ou em um dia, o salário de 300 pessoas. Era muito dinheiro. Aí a pergunta é, como que Jesus iria recompensá-la? Aqui não é poesia, aqui é teologia e é verdade. Como que Jesus iria recompensá-la? Na cruz, não foi um vaso de alabastro, foi o Sagrado Coração de Jesus, que também foi aberto. E na cruz, não foi um perfume de nardo, foi o sangue e a água de Jesus que jorra. Do mesmo modo que aquela mulher, ela queria gastar tudo, porque o amor não conhece o pouco nem o mundo, não conhece o pouco nem o muito, ele só conhece o tudo. Ali na cruz, Jesus deixa o seu coração ser rasgado e transpassado por profundo amor à humanidade. É como se aquilo que aquela mulher fez foi uma antecipação daquilo que Jesus faria por cada um de nós. E qual que é essa riqueza desse coração de Cristo que é aberto na cruz? Essa riqueza do coração de Cristo que é aberto na cruz não é um nardo puro. A riqueza é o sangue, que é a Eucaristia, e a água, que é o batismo. Parece até uma homilia de missa, de igreja, mas esse é o Evangelho, a beleza do Evangelho. Indo um pouco adiante, nós temos o exemplo de Pedro, no momento do julgamento. O que aconteceu? E esse texto ele merece ser lido. O momento de Pedro, quando acontece o julgamento de Jesus. Nós estamos no finalzinho do capítulo 14. Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote quando viu Pedro, que se aquecia, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, esse Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, nem entendo o que estás falando. Então veja, a primeira pergunta a Pedro, isso aqui é mais sério do que a gente pensa. Você estava com Nazareno, você estava com ele. Pedro disse: eu nem sei do que você está falando. É a mesma coisa, alguém diz para você: você é brasileiro? Não sei do que você fala. Poxa, Pedro ele estava numa crise enorme. E aí o texto continua. Ele saiu e foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, segundo a criada novamente, veja, aqui é uma mulher, com todo respeito às mulheres, mas aqui é uma mulher criada, uma pessoa frágil, como que um homem que passava a noite pescando, que de repente cortou a orelha de um soldado, de repente agora fica com medo de uma mulher que era funcionária, que era serva de um escriba, uma mulher criada ainda. Pedro ele não estava com medo. Pedro ele não compreendia e não entendia Jesus. Então, primeiro foi a criada, segundo foi a criada também. E aí depois o texto diz: pouco depois, os que estavam lá diziam a Pedro, é claro que era um deles, pois tu és Galileu. Ele começou então a praguejar e a jurar: nem conheço esse homem de quem está falando. Nem disse quem que era a pessoa que estava questionando Pedro. Ele negou totalmente. Não sei nem, nunca vi esse homem na vida. Então, olha, eu tenho muita dificuldade de acreditar que Pedro, ele estava com medo daquela pessoa. Ali não era medo, ele era muito corajoso, ele não entendia Jesus. De repente ele fala para Jesus: o Senhor não vai para Jerusalém. Aquilo era uma atitude de amor. Ele sabia que se Jesus fosse para Jerusalém, Jesus seria morto. E aí Jesus chama ele de Satanás. Você não vai para Jerusalém, Satanás. Ele pede para fazer 3 tendas e nem usa o nome dele. Não sabe o que está dizendo. Depois ele vai salvar Jesus da morte. Corta a orelha do soldado. Jesus chega e diz para ele: coloca essa espada para dentro. Jesus ele não entendia quem era Jesus. Pedro ele não entendia quem era Jesus. E aí a grande pergunta é: qual foi o grande erro de Pedro? Qual foi o grande erro? Onde que ele errou? Pedro ele queria um Messias diferente, um Messias que não iria sofrer. Mas um dos maiores erros de Pedro, até parece um retiro espiritual,
Era como se Jesus dissesse a Pedro: Pedro, eu quero amá-lo. O primeiro passo da nossa vida cristã não é amar o próximo, não é amar a Deus, é deixar-se amar por Ele. Depois você transborda esse amor em recompensa a Ele e ao próximo. Mas era Jesus dizendo: Pedro, você vai ter a vida toda para me amar. Você vai ser perseguido, você vai ser julgado, você vai sofrer, vai passar por dificuldades. Lá na sua história você vai passar por tudo isso, fica muito tranquilo. Agora deixe eu te amar, deixe eu te amar. E aí Pedro, ele queria começar pelo segundo passo. Então, em alguns momentos da nossa vida, vá ao Santíssimo, vá ao Sacrário e diga: Senhor, me ame. Senhor, me ame. Senhor, cuida de mim. Mãe, me ame, cuide de mim. Então esse daqui foi um dos grandes problemas e erros de São Pedro. Quando nós estudarmos capítulo 27, mais ou menos, de São Mateus, de 25 a 27, nós vamos ver, comparar São Pedro e vamos ver também o exemplo de Judas. Mesmo São Mateus sendo ali um estudo mais breve, nós vamos poder ver com mais detalhes. Mas olha o exemplo de São Pedro. São Pedro, ele não entendia quem era Jesus. Ele queria um Jesus que ficasse no alto da montanha, um Jesus que não fosse para Jerusalém, um Jesus que ele pudesse defender com espada. E nós muitas vezes queremos um Jesus que resolva todos os nossos problemas. Não, ele é o Salvador? É, mas é um Salvador diferente, que veio nos salvar do pecado, nos libertar desta corrupção que é trazida pelo pecado e que nos traz a condenação eterna. Antes do último ponto, e ele é o mais importante, que é quando o segredo messiânico ele é desvendado por outra pessoa, nós ali temos a condenação de Jesus. Mas antes da condenação tem outro ponto aqui que eu queria meditar com vocês. O padre nos citou naqueles que eu tinha anunciado. Nós tínhamos falado da unção de Betânia, sobre Pedro. Agora nós temos a instituição da Eucaristia. Muito interessante que enquanto os apóstolos eles saíram para buscar um local onde que seria celebrado a última ceia, Judas ele saiu para buscar um meio de trair Jesus. Duas pessoas que receberam a mesma formação, um sai para buscar um meio de trair Jesus, outro sai para buscar um meio de preparar a última ceia. Então nós temos aqui dois grupos diferentes, o grupo dos apóstolos e o grupo de Judas. E aí na última ceia, e aqui é teologia católica, na última ceia, ela inicia-se como uma ceia judaica. Ali tudo parece que é uma ceia judaica. Tem os cálices, tem o pão ázimo e o início da celebração é como se fosse uma ceia judaica. Mas no meio da celebração acontece uma mudança. Começa como uma ceia judaica e depois termina, ela continua como a instituição daquilo que seria o sacrifício de Cristo na cruz, o memorial do sacrifício de Cristo na cruz, aquilo que nós celebraríamos na missa. Jesus, ele, através da última ceia, ele cria, ele institui um novo memorial, um memorial que não teria mais fim. E aqui é preciso ficar muito claro para nós que somos católicos. Na missa, nós não celebramos um memorial da ceia. Na missa, nós não celebramos a atualização da ceia. Na missa, nós não celebramos outra ceia. Da ceia, da última ceia, vem os elementos que nós utilizamos. Vem o sacramento da ordem, vem o ministro, vem os objetos litúrgicos, mas o que nós celebramos na missa a missa é o memorial da morte de Jesus na cruz, o memorial da salvação que Jesus realizou por nós na cruz. A missa, ela tem três aspectos diferentes. A missa é o memorial da salvação realizada por nós na cruz. O que é a missa? Qual que é o ato que é celebrado? A salvação que foi realizada por nós. De onde vem o ministro e de onde vem os elementos da missa? Vem da última ceia. De onde vem o ato? Vem da cruz. De onde vem os elementos? Vem da última ceia. Por que que isso pode se tornar presente e continua acontecendo no nosso meio? E não são palavras bonitas do passado, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitando permite que aquilo que aconteceu se torne presente hoje. Mas o que nós celebramos, e aqui o católico precisa ter clareza do que é a missa. Nós vamos voltar nos outros evangelhos a esta questão. O que nós celebramos é o memorial da salvação que Jesus realizou por nós na cruz. Por que, padre, que não é o memorial da ceia? Ceia não salva ninguém.
Ninguém pode ser salvo por uma ceia, ninguém pode ser salvo por uma refeição, mas nós podemos ser salvos pelo sangue de Cristo que é derramado na cruz. O que foi instituído? Jesus ele não queria que a sua morte fosse uma decisão de pessoas cruéis. Então ele antecipa e se entrega antes dele ser morto. Então ele se entrega na última ceia e ali ele cria um memorial daquilo que aconteceria na cruz para que nós pudéssemos participar daquilo que ele realizou para a nossa salvação. Celebramos a morte e a salvação da cruz com elementos da ceia e que se torna presente porque ele ressuscitou. Se for preciso, volte e assista novamente. Quem nos acompanha pela TV pode assistir tanto pelo canal do Padre Daniel, tanto pelo canal da TV Século XXI. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos para o final do Evangelho, quando Jesus estava sendo crucificado. Depois da morte de Jesus, veja, depois da morte de Jesus, ali nós vamos para o versículo 15. Talvez nós podemos, vamos ver? Nós vamos voltar até um pouquinho, nós vamos ali para o capítulo 15 e nós vamos para o versículo 39. Capítulo 15, versículo 39. Quando o centurião que estava em frente dele viu que Jesus assim tinha expirado, ele disse: na verdade, este era o Filho de Deus. O pai sabia e o pai disse: esse é o meu filho amado. Os demônios, o espírito impuro sabia: esse é o Filho de Deus. São Pedro, alguém do grupo dos 12, sabia: esse era o Filho de Deus. O que acontece agora com alguém da multidão, alguém que nem era do grupo dos apóstolos, alguém que era um estrangeiro, que era um romano, também disse: esse é o Filho de Deus. O segredo messiânico está totalmente desvendado. O pai disse, os demônios sabiam, um apóstolo, o grupo dos apóstolos tinham percebido e agora a grande multidão percebeu. Aqui já estava muito claro quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E aí, se Jesus é o Filho de Deus, é preciso que aqueles sinais que ele realizou também fossem realizados pelos apóstolos. Então Jesus ele envia os apóstolos para quê? Para realizar aqueles 2 sinais que nós sabemos. E veja, versículo ali no capítulo 15, versículo 16, e aí Jesus diz: ide pelo mundo todo, anunciai a boa nova a toda criatura. Depois, versículo 17, eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e aí dá outros exemplos. O que eles deveriam fazer? Ensinar e curar. Ensinar e curar. Versículo 19, depois de falar com os discípulos, o Senhor, Jesus, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus tem a sua ascensão. E o que acontece depois da ascensão? Aqui termina o tempo de Cristo, tempo do Filho, e aí vai começar o tempo da igreja. Qual que é o último versículo? Jesus ele já tinha cumprido a missão dele, agora era a missão da igreja. Qual que era a missão da igreja? O último versículo. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que acompanhavam. Jesus tinha curado e ensinado, e agora ele envia os seus discípulos para quê? Para curar e ensinar. No primeiro versículo diz: Jesus é o Filho de Deus. O Pai diz isso, os demônios sabiam, os apóstolos sabiam, e agora alguém que era do grupo dos estrangeiros, alguém de fora que era romano, também sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas por que tem tanto problema, tanta injustiça? Por que se Deus é amor, tem tantos males no mundo? Mesmo Jesus sendo Filho de Deus, por que existe tudo isso? Porque ele é um Filho de Deus diferente. Que tipo de Filho de Deus? Que ele veio nos salvar do pecado. Então ele sofre, morre e ressuscita. Querido irmão, querida irmã, esse é o Evangelho de São Marcos, um evangelho breve, curto, mas belíssimo, belíssimo, que responde a essas 2 perguntas. A partir de amanhã, nós vamos ter a graça de começar um novo evangelho. Amanhã nós vamos começar o Evangelho de São Lucas. Então amanhã tem uma breve introdução e depois nós vamos ter 2 capítulos, capítulo 1 e o capítulo 2. Aguente aí, depois o padre vai falar sobre o Evangelho de São Mateus, depois do Evangelho de São Lucas. Então, querido irmão, querida irmã, capítulo 1 e 2 de São Lucas. Agora nós vamos ver uma realidade
um pouco diferente, que também é muito bonito e muito interessante. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude a ler, a meditar e a perseverar. Os vídeos são muito importantes, mas se nós não lermos Sagrada Escritura, não fazemos a experiência, eles não valem de muita coisa. Padre é uma ajuda para vocês lerem. Aqueles que nos acompanham através do YouTube, coloque ali o seu comentário, como foi a experiência que você aprendeu com São Marcos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.